Mais uma vez, boa noite. O pastor Viana, ele está em Garça, né? Por isso que ele não está conosco, né? Não esteve de manhã, não está agora, porque ele está em Garça. Então, Deus permitindo, na quarta-feira ele já vai estar com a gente, tá? Então, a gente precisa também orar pela viagem do pastor Viana. Hoje nós vamos terminar o capítulo 6 de Romanos, então eu peço, por favor, que os irmãos abram em Romanos capítulo 6. Hoje o nosso objetivo é estudar os versos de 15 a 23, tá? Vou ler apenas o 23 e nós vamos orar. Logo após a oração a gente vai começar nossa mensagem. Então a Bíblia diz assim, no verso 23 de Romanos capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Bíblia, pelas Escrituras e por palavras como essa, Pai, que ao mesmo tempo que nos conforta, dizendo que Cristo nos dá a vida eterna, também nos alerta em relação ao nosso pecado. E ó Deus eterno, obrigado, porque o Senhor nos livra do pecado, por meio do teu Filho Jesus, das consequências do pecado, por meio dele, melhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, as nossas vidas, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, e assim, ó Pai, glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Então, mais uma vez, né, na última vez que estive aqui à noite, a gente estudou os versos de 1 a 14, e agora a gente está estudando os versos, vamos estudar os versos de 15 a 23. Na outra mensagem, eu também comecei pelo verso 23, e quero sempre lembrar, nós estamos a cada dia morrendo, não apenas nós, mas toda a criação. Então, quando a gente diz que toda a criação morre, nós estamos afirmando que tudo que você vê está morrendo, tudo que é criado por Deus, tem vida, está morrendo, e aquilo que você não vê também está morrendo. Só que coisas que você não vê, está morrendo, você vê pelo menos a consequência. E é só você pegar uma foto, você que tem, imagina, 40 anos de idade. Quantos tem aqui 40 ou mais? Levanta a mão, por favor. Só isso? Gente, que auditório jovem. Mas tá bom, esse grupo, você que é ainda jovem, faz o seguinte, pede uma foto desse povo, quando eles tinham 20 anos, e olha a cara deles agora. Você não está vendo você morrer agora, mas quando você compara as coisas, você percebe, realmente eu estou morrendo. Porque eu não nasci desse jeito que eu estou agora, 20 anos atrás era muito melhor do que agora. O que a gente ganha devido ao nosso pecado é a morte. E nós temos a oportunidade como seres humanos de ter o Senhor Jesus na nossa vida, e por causa dele, não morrer a segunda vez, e ter a vida eterna. Sempre lembrando, o crente nasce 2 vezes, e morre uma. Aquele que não é crente em Cristo Jesus, ele nasce uma, e morre 2. Verso 15, vamos lá. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Vamos lembrar do verso 1. Que diremos, pois, aí sim, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Percebeu a divisão do texto? Versos de 1 a 14, o que o texto vai falar para nós? Vai falar sobre a lei e a graça. Agora, quando a gente acaba o capítulo 5, olha só, verso 20 do capítulo 5, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ótimo, o que o apóstolo está fazendo? Ele está falando que a graça superabundou, ou seja, o dom imerecido de Deus chegou até nós por meio de Cristo Jesus, e nós, sem merecimento algum, podemos adentrar nos lugares santos e ter acesso ao Deus Pai, por causa de Cristo. Agora, ótimo, somos salvos em Cristo Jesus. Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? Versos de 1 a 14 diz de forma alguma. Quando a gente vai por verso 15, já vai falar o seguinte: nós vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei? Ou seja, de versos de 1 a 14, ele está falando a diferença entre a lei e a graça, e agora ele vai começar a nos explicar uma coisa. Não é para a gente pecar. Este é o grande objetivo de todos que estão aqui, que têm Jesus como seu Salvador. Reconheceram o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas e Senhor. Se entregaram ao Senhor Jesus. Um dia, se entregaram a Ele. O receberam para que Ele reinasse em suas vidas. Existem pessoas aqui, e também nos assistindo, que já estão nessa condição. Estando nessa condição, veja, porque assim, aqueles que ainda não estão nessa condição, precisam se renovar em Cristo. Precisam nascer de novo. Da mesma forma que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mais uma vez, nós, como crentes em Cristo Jesus, alertamos aqueles que não sabem disso. É necessário nascer de novo. João capítulo 3, eu insisto que a gente continue a falar disso, e você que não tem o conhecimento do que está escrito em João 3, que você leia. Mas para todos nós agora, que cremos em Cristo Jesus, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Ora, a lei foi vencida pela graça. Se existisse uma lei, como diz no livro de Gálatas, que justificasse, era só a gente cumprir a lei. A questão é que não existe essa lei, porque é impossível que homens e mulheres que são pecadores cumpram a lei de Deus. Então foi necessário que o Senhor Jesus viesse em sacrifício por nós. A Bíblia diz que Ele é a nossa Páscoa. A Bíblia fala sobre Jesus como um cordeiro mudo que foi ao matador e morreu na cruz por nós. Então foi necessário que o sangue dele fosse derramado para que Ele pagasse o preço pelos nossos pecados. Agora, nós vamos permanecer pecando porque não estamos debaixo da lei? A resposta é claro que não. A Bíblia diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O próprio apóstolo diz: de modo nenhum. Muito bem, a ideia hoje é de olhar agora para o nosso pecado. E é assim, não importa quem a gente seja, aqui dentro, todos são pecadores. As crianças desceram, mas a gente tem jovenzinhos aqui. Por exemplo, a Alice continua conosco, ela é pecadora. Ô Neil, como que a gente sabe que a Alice é pecadora? Ela não tem consciência do seu pecado. Mas todos nós somos pecadores. Davi diz o quê? Em pecado me concebeu minha mãe. Aí você pergunta para a Nicole, é Gustavo? O seu nome é Gustavo? Pergunta para a Nicole e para o Gustavo: você já percebeu alguma desobediência nessa moça? De vez em quando ela desobedece ou nunca desobedeceu, né? Aí você olha assim e fala: não, meus filhos desobedecem. Alguma vez ela enganou vocês, assim, ficou chorando? Aí quando você pegou no colo não era nada, ela só queria colo. Está enganando a mãe, é assim o pai. A gente faz isso, porque somos pecadores. Agora, conscientemente nós vamos permanecer no pecado? Nós vamos pecar? Vamos tomar muito cuidado sempre com isso, porque é aquele negócio, pecar é errar o alvo. Tem outras definições, mas pense nisso pelo menos. Você tem um alvo a acertar. E todas as vezes que eu e você, a gente erra esse alvo, em relação ao nosso relacionamento com Deus, nós pecamos. Quando a gente está na EBF, o que eu costumo falar às crianças é: tudo que Deus não gosta é pecado. Tudo. Eu começo a brincar com eles, sempre a mesma coisa. Mentira é pecado? Eles dizem sim. Aí aquele negócio que a gente pergunta de vez em quando: quem te ensinou a pecar? A mentir. Já pensou nisso? Que eu e você, a gente mente, nunca ninguém ensinou isso pra gente? A gente aprendeu sozinho?
vamos pecar, e é assim. Cada um de nós tem uma dificuldade com isso que nós chamamos de carne. Cada um de nós. Você não sabe qual é o pecado que tem aqui dentro. Está nessa mente. Eu não sei o pecado que está na sua mente. Mas a Bíblia fala sobre as obras da carne. Alguns são irados, outros gostam de dinheiro, por exemplo. E assim vai. Olhe lá para as obras da carne e cada um de nós vai ter alguma coisa no nosso coração. Talvez aqui não tenha pessoas que gostam muito de dinheiro, que não tem dificuldade com isso. Talvez aqui existam pessoas que não são iradas, mas um outro pecado habita em nós. O que nós vamos fazer com este pecado? Porque vamos dizer o seguinte, eu não tenho dificuldade, vamos imaginar, com a fofoca, vamos imaginar. Sabe aquele negócio, né? Que alguém quer contar uma coisa para você, e você é daqueles que fala assim, ó, não fala nada para mim não, sabe? Sim ou não? Eu esperava que todo mundo balançasse a cabeça, eu sou um desses. Ou nós somos daquele que quando eu quero contar um negócio para você, opa, quando? Sabe? Sabe você que não tem problema com isso, de saber das coisas? Não é sobre esse pecado que Paulo está falando. Não é sobre esse pecado que o Santo Espírito está orientando esse homem a falar. Na verdade, esse pecado é justamente o meu pecado. É justamente o teu pecado. É aquilo que você tem dificuldade. É aquilo que faz com que você se incline para longe de Deus. Tudo o que te faz inclinar para longe de Deus te leva para o teu pecado. Agora, o que nós vamos fazer? Já que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, vamos pecar? A Bíblia diz, de modo nenhum. Por quê? Vamos continuar o texto? Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Então vamos parar aqui. Muito bem. Então quer dizer que existe uma apresentação. A gente precisa se colocar à disposição. E todos nós estamos à disposição. Ou de uma coisa ou de outra. Não estou falando que de forma irrestrita você se apresenta ao pecado e sempre peca. Não é isso. Eu sei que existem dias que a gente vence esse pecado. Agora o problema está em nós quando a gente, de forma irrestrita, não liga mais para ele e faz dele a nossa vida, faz dele parte dela. Esse é o problema. A Bíblia vai dizer, vamos lá, verso 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Muito bem, agora apareceu no texto duas coisas interessantes. Morte e justiça. A desobediência nos leva ao pecado. Então vamos lembrar? Tudo aquilo que nos inclina para longe de Deus é pecado. E qual é a consequência disso? Lembre-se, porque o salário do pecado é a morte. Verso 23. Aqui no verso 16, nós estamos vendo que se nós nos apresentarmos para o pecado, o que a gente vai encontrar no final? A morte. Então agora aparece uma coisa nova no texto para nós. A morte. Na mensagem de hoje, a primeira vez que ela aparece, é aquele negócio. Meus irmãos, quando a morte chega até a gente, esses dias nós sepultamos o pastor Celso, sepultamos o irmão José Martins. Naqueles dias, na despedida desses irmãos, o que nós sentimos? Falta. E nós não gostamos dessa separação. Por que nós não gostamos dessa separação? Porque nós não fomos criados para morrer. Na verdade, toda a criação está esperando a glória dos filhos de Deus, para que ela não passe mais pela morte. Toda a criação. Então eu digo para vocês, uma planta morre, sim ou não? Claro, é criação. E uma estrela? Morre também. Tudo isso por causa do pecado de Adão, por causa do meu e do teu pecado. Ou seja, nós precisamos nos apresentar. Ou nós nos apresentamos
para o pecado, ou nos apresentamos para obedecer a Deus. Ao nos apresentarmos para o pecado, não existe uma outra consequência que não seja a morte. Não existe uma outra consequência. Então, só para lembrar, Neil, se eu sou um crente, por que eu morro então? Cristo já pagou pelos meus pecados, pagou pelos meus e teus pecados para a salvação. Nesta vida, nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Sabe o que aconteceu hoje? Nós pecamos, todos nós. E sabe a consequência do pecado de hoje? A morte do amanhã. Então, ou nós pecamos e por consequência temos a morte, porque nos apresentamos como servos do pecado, ou a Bíblia diz que existe uma outra coisa a fazer: se apresentar para a obediência. Verso 16 de novo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, e a outra coisa, ou da obediência para a justiça. Agora aparece justiça. Então nós temos a oportunidade e privilégio de vivermos obedecendo a Deus. Então a consequência da gente pecar é a morte. Porém, no verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Esta vida, ela já começou a ser vivida. Então existe uma coisa que a gente chama de dinâmica, do já e do ainda não. Nunca se esqueça disso. A vida eterna já começou. Então existem aspectos da vida eterna que eu já estou usufruindo. E você também, que é salvo em Cristo Jesus. Então, já. E o ainda não? O ainda não, porque ela não está completa. Quero te dar um outro exemplo. O reino de Deus está aqui ou não? Como um grão de mostarda. É já como um grão de mostarda. E o ainda não, na sua plenitude. Entende essas coisas? Então existem algumas coisas nas Escrituras, na Bíblia, que a gente já tem acesso, mas não de forma completa. Então esta é a dinâmica do já e do ainda não. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se existe obediência para Deus, essa obediência, ela gera justiça. Então, enquanto o pecado gera morte, nós vamos obedecer a Deus nessa terra. E isto vai gerar justiça. Agora, preste atenção. Existe uma parte da população que gosta de gritar sobre justiça social. Gosta de gritar sobre justiça social. Cuidado com eles. São esses mesmos que apoiam o aborto. Estes mesmos apoiam o aborto. Apoiam Hamas, grupo terrorista. Tá? São os mesmos. Então tome muito cuidado. Eu não estou dizendo que você não pode ter um lado para escolher. Eu só estou dizendo que a gente, quando escolhe um lado, a gente precisa denunciar esse lado quando ele está errado. Então, olhe só. Nós, como crentes, quando obedecemos, irmãos, é uma consequência. Ou você se apresenta ao pecado para a morte, ou se apresenta à obediência para a justiça. A gente gera a justiça. É uma consequência imediata. E é isso que Deus quer. Deus, Ele quer um mundo mais justo, sim. Então, quando eu e você, a gente decide obedecer a Deus, quando a gente decide olhar para o nosso pecado e lutar contra ele, a gente vai, como consequência da nossa obediência, gerar justiça. E agora, guarde isso. Porque você vai ver uma coisa muito importante em relação à justiça daqui a pouco. Joia. Então vamos lá? Se apresentou para alguma coisa, você é servo dela. Vamos lá. Vamos imaginar que todos aqui são crentes em Cristo Jesus. Vamos imaginar, todos que estão nos assistindo, todos.
crentes em Cristo Jesus, ou seja, o Senhor Jesus, Ele morreu por mim na cruz do Calvário, eu creio nisso e vivo para Ele. Olha, não, vamos lá, não existe outra forma. Ou eu me apresento ao pecado, ou me apresento à obediência. Vamos lá? Você tem obedecido às coisas que Deus determinou para o ser humano? Não existe uma outra coisa, irmãos. Por favor. Tá? Ah, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Se você não sabe, é porque você não tem lido sua Bíblia. Se você não sabe, existe alguma coisa de errado no seu relacionamento com Deus. É necessário nós sabermos. Estamos em obediência, a consequência é a justiça. Verso 17 diz o seguinte, para nós que somos crentes. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, então existiu uma época da vida dos romanos e da nossa vida também, e não importa que época é essa, que a gente servia ao pecado. Quando isso acontecia, nós nos apresentávamos para o pecado, o que era gerado era a nossa morte. E não se esqueça, o irmão José Martins foi sepultado, pastor Celso foi sepultado. Vamos só lembrar, nós como crentes em Cristo Jesus, nós morremos uma vez, mas nós nascemos duas. Aqueles irmãos já estão com Cristo. A Bíblia está dizendo, verso 17, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Então existiu um ensinamento. Irmãos, nós somos o povo do livro. E o que nós fazemos em Vila São José? Nós nos reunimos ao redor da Bíblia. Ao nos reunirmos ao redor da Bíblia, sempre vamos lembrar, existem fiéis, existem os fracos, existem os membros mais honrosos, existem os membros que são menos decorosos. Isso sempre vai existir. Nós, como igreja, vamos nos reunir ao redor da Bíblia e vai ter joio e vai ter trigo. Nós, como igreja, vamos nos reunir ao redor da Bíblia e vai existir boa terra. Vai existir espinhos e vai existir pedra. Não tem uma outra coisa a falar agora. Porém, nós temos que lembrar, todos que são fiéis, todos que são boa terra, todos os que são fortes, essas pessoas um dia também eram servos do pecado, mas obedeceram a Deus, e obedeceram da forma como Ele quer. Olha só, verso 17 de novo, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração ao que eu acho que é certo. É isso, irmãos, está escrito na Bíblia. Quantas e quantas vezes eu e você, a gente não encontrou uma pessoa e ela fala, mas eu não acho que é assim. O Senhor Deus não está preocupado com a nossa opinião. O Senhor Deus, Ele tem uma vontade. E a vontade dEle é descrita na Bíblia. E quando eu estou falando do Senhor Deus, é o Deus da Bíblia. Não adianta a gente querer inventar um Deus. Porque se cada um de nós, a gente inventar um Deus, cada um de nós vai ter uma Bíblia. Então, todas as vezes que alguém olha para mim e para você e fala, mas eu acho que não é assim, a conversa, a princípio, encerra ali. Não estou dizendo que você deve desistir da pessoa, mas você deve indicar isso para ela. Mas não é isso que Deus quer saber de nós, da nossa opinião. Deus, Ele tem uma opinião, e a opinião dele é a doutrina que um dia foi entregue, o ensinamento que foi entregue. Mais uma vez, eu e você não podemos ter opinião em relação àquilo que Deus determinou. Tudo bem? Como eu tenho dito a todos vocês, muitas e muitas e muitas vezes, o Senhor Jesus, Ele nunca me convidou para me converter. Eu e você
Nunca Jesus pediu, vem para cá, ficar comigo. O Senhor Jesus, Ele sempre me ordenou. É uma ordem a conversão. E quando Cristo dá uma ordem, eu posso obedecer ou não, só isso. É só isso. Como que a Bíblia diz? A Bíblia diz, olha, se você puder, se arrependa, é assim? Não, a Bíblia diz, arrependei-vos. Essas são as palavras de Jesus. É uma ordem que Ele dá. Muito bem. Então, é para eu me converter. Aí o Senhor Jesus, Ele olha para nós, e Ele diz, que é para ser batizado. Então a gente teve a bênção de batizar pessoas aqui. É para ser batizado. Então se você é um convertido em Cristo Jesus, e você não é batizado, o Senhor Jesus nunca convidou você, ou eu, para ser batizado. Ele mandou, é uma ordem. Muito bem. É para tomar a ceia. Como é que alguém tem coragem de não tomar a ceia? Se o Senhor Jesus mandou a gente tomar ceia. Rapidinho, para a gente nunca esquecer. Qual é o básico de ser crente mesmo? O básico. Qualquer crente tem que fazer. Ler a Bíblia, orar, vir à igreja, que é o culto público, e tomar ceia. Isso é o básico. Vamos lá. Será que a gente consegue pelo menos fazer isso? Pelo menos. É a forma de doutrina que foi entregue para nós. Então, eu me converto, eu me batizo, eu tomo ceia, eu faço parte da igreja. E aí vem oração, vem leitura da palavra, vem a responsabilidade financeira, vem o chamado de cada um de nós. Temos os irmãos da capelania, os irmãos da música, e assim vai. Existe uma doutrina, existe um ensinamento. E a Bíblia diz o quê? Mas graças a Deus, no verso 17. Que um dia eu e você, nós servíamos ao pecado. Mas agora a gente decidiu servir a Deus de acordo com a vontade dEle. De acordo com a vontade dEle. E louvado seja Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui juntos, cumprindo Atos 2:42. Alguns irmãos estão em casa e não puderam vir. Graças a Deus que estamos mais uma vez aqui. Da forma como está escrito no verso 17 de Romanos 6. E aí, olha só. O Senhor Deus, Ele nos dá um ensinamento. O Senhor, Ele faz com que a gente mude o estilo de vida, porque um dia a gente serviu o pecado. E no verso 18, e libertados do pecado. Muito bem. Quando você olha para a Bíblia, escrevendo servos aqui, alguém aí, por favor, na sua Bíblia está escrito escravo? Tem alguém que na Bíblia está escrito no lugar de servo, escravo? Tá? Tem. Como é que está na sua Bíblia? Todas as vezes que aparece servo está escrito escravo? Nenhuma vez servo? Dos textos, verso 15, 16, 17. Deixa eu ver, 15 não, é 16, 17. Deixa eu ver, não. É só o 16, né? Não, e o 17 também. Todas as vezes aparece escravo? Tá. Tá escravo, né? Muito bem. A ideia aqui é de escravo mesmo. Escravo. Tá? Alguém que não tem vontade mesmo. Mesmo. Então é assim. Se no verso 18 está falando que nos libertou do pecado, como escravo do pecado, olha só a ideia. Como escravo do pecado, que não tem vontade alguma, e tem um dono, porque a gente tem que lembrar que no verso 16, está falando que se a gente se apresenta, a gente é escravo daquilo, alguém tem que pagar por essa liberdade. Quem é que paga? Cristo Jesus, ao morrer na cruz por nós. Está pago. Nós somos libertos do pecado, nós estamos libertados do pecado por causa de Cristo.
E a Bíblia está dizendo: e libertados do pecado, fostes feito escravo do que, irmão Osônio? Da justiça. A nossa tradução diz servo da justiça. Então é aquilo. Olha, a gente é livre? Vamos lembrar? Nós somos livres. Somos ou não somos? Para fazer o que quer? Ah, muito bom. Eu não sou livre para fazer o que quer. Você mora com seus pais, né? Quem manda lá? Eles, né? Você não pode falar, eu sou livre, faço o que eu quiser, hein? Aí você sai de casa no sentido, casou, sei lá, foi morar sozinho. Claro que não, espera que você case, né? Mais legal. Sua mãe quer que você more sozinho? Quer nada. Você é muito legal, ela gosta de você. Depois eu vou perguntar para ela o que ela acha de você ir embora sozinho. Mas você, pelo jeito você não está querendo ir também não, né? Tá bom lá, o negócio tá bom lá. Mas vamos imaginar, casou, né? Precisou ficar um tempo sozinho. Você é livre para fazer o que quer, não? Sabia? Porque você não pode fazer barulho qualquer hora. Porque tem uma pessoa do seu lado que chama vizinho. Nós somos livres para fazer a coisa certa. É para isso. Então é o seguinte: nós precisamos lembrar que quando a gente escolhe obedecer a Deus, a gente se torna escravo de Cristo também. Então, Cristo é nosso amigo? Nós somos amigos de Cristo, sim ou não? Somos. Ele nos chamou de irmãos? Chamou ou não chamou? Nós somos co-herdeiros com Ele? Está vendo tantas coisas que nós somos junto com Cristo? Quando a gente se converte, a gente se une ao Senhor Jesus? Nós somos o corpo de Cristo? Somos. Nós somos a noiva de Cristo? Está vendo quanta coisa? E quando a gente fala que a gente é escravo de Cristo, será que isso nos ofende? Não pode. Porque nós não somos livres para fazer o que a gente quer. Mas Ele não me libertou? Muito bem. Ele me liberta e ao mesmo tempo, no aspecto do relacionamento entre nós e Ele, baseado no verso 18, a partir do momento que nós somos libertados do pecado, nós passamos a ser servos da justiça. Porque não podemos esquecer que a consequência de obedecer a Deus é gerar a justiça. É uma consequência. Então vamos pensar na nossa família nuclear. Todas as vezes que a gente obedece a Deus, a gente gera justiça dentro do nosso lar. Todas as vezes. Vamos pensar aqui, nesse grupo. Se a gente obedece a Deus, aqui nessa igreja é gerada a justiça. E esse deve ser o nosso objetivo quando a gente está fora desses dois ambientes. Esses são os dois ambientes onde a gente treina essas coisas. É ali. A minha questão é que tem gente que é muito legal com o povo de fora e chato com o pessoal dentro de casa. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar nisso? É que não conhece dentro de casa essa pessoa. Não. Né? Ou é legal com todo mundo, quando chega na igreja é xarope. Não, irmãos. Não é que tem que ser o contrário, não é que a gente tem que ser chato com o povo de fora. Não, não é isso. É que com a pessoa da nossa igreja a gente tem que ser legal. E o povo dentro de casa também. É aquilo que eu brinco. Estou chegando em casa. Marilda ouve que eu estou chegando. Marolinha ouve. O que ela tem que pensar? Que bom que ele chegou. Já pensou? Você está chegando em casa, tua mulher fala, essa peste já está aí. Hein? Ou isso aí não é possível. Você ri, é porque dá vontade de dar risada mesmo, mas é uma tristeza, hein? Fala a verdade, se você já falou isso do teu marido ou da tua mulher, né? Ixi, lá vem a desgraça, chegando aí, hein? Não, desgraça não é palavrão não, é só sem graça, só isso. Não. Se nós fomos libertados do pecado, a gente foi servo da justiça. Então, vamos lá? Tem alguma coisa de errado na nossa vida, irmãos?
será que nós estamos dizendo da boca para fora que fomos libertados do pecado? Dizer isso é fácil. Agora, é muito melhor que outros digam. Quando você chega, a justiça vem junto. Isso é muito melhor. Você não precisa dizer isso. Tem muita gente que vive falando bastante coisa. Vive de forma arrogante, fazendo o que quer. Isso não é fruto de justiça. Isso é fruto do seu próprio pecado. E é pelo fruto que se conhece a árvore. Então vamos dar frutos de justiça nessa igreja. Vamos dar fruto de justiça dentro das nossas casas. Vamos dar fruto de justiça na nossa escola, faculdade, emprego, na rua. Porque não deve ser muito chato, né? A gente ser amado aí pelo mundo, mas dentro da igreja, da nossa casa, a gente não serem honrado, respeitado o que a gente fala. Vamos lá, fomos libertos do pecado, somos feitos imediatamente servos da justiça. Obedece a Deus, consequência da obediência são obras de justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe cada um de vocês a serem agentes de Deus nestas coisas que estamos lendo hoje. Obedientes a Deus, gerando justiça. E gerando justiça porque são servos dela e foram libertados do pecado. E aí, a Bíblia diz assim, no verso 19: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Meus irmãos, eu quero só trazer para os irmãos Olha, rapidinho. O Noah vai ficar internado mesmo, tá? Tá? Ele melhorou um pouquinho, mas ele vai ficar. O irmão acabou de me mandar aqui. Eu quero te mostrar uma coisa bem rápida. Numa tradução aqui, ó. Tá vendo? O apóstolo Paulo diz, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Quando a gente lê este verso na nova versão transformadora, alguém tem essa versão aqui hoje? Alguém está com isso? A irmã está com a nova versão transformadora. Então a irmã percebeu que quando eu leio aqui, falo como homem, você viu a quantidade de coisas que essa tradução coloca aí, né? Percebeu? Então eu vou ler aqui para os irmãos, porque é assim, o que significa esse falo como homem? Então, só para você ter uma ideia, a nova versão transformadora, ela interpreta, né? Então ela não traduz o texto, ela interpreta o texto, pelo menos é o que parece. Quando a gente olha aqui, a nova versão transformadora, quando Paulo fala, na nossa versão aqui, fala como homem, ela diz o seguinte: usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso. Tá? Então olha só, quando Paulo diz falo como homem, então a gente tem que olhar para cima e ver tudo o que ele falou, o exemplo que ele deu, de acordo com a interpretação da nova versão transformadora, para nos ajudar a entender, porque a Bíblia diz, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Então, usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso, pois a sua natureza humana é fraca, é o que diz a nova versão transformadora. Tá bom? Então, quando a gente vê uma coisa como essa, Paulo fala como homem, então a nova versão transformadora nos dá uma ajudinha, dizendo, olha, todo o exemplo que eu estou usando para vocês entenderem melhor, porque a carne ainda é fraca. Então vamos lá, verso 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como vos apresentastes, apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, apresentai agora vossos membros para servirem à justiça. Irmãos, aparece uma coisa nova, para a santificação.
Então agora vamos lá, a gente precisa parar aqui um pouquinho. Parar nessa ideia de se apresentar mais uma vez. Então o verso 16 falou sobre uma apresentação. Agora, verso 19 fala sobre uma apresentação. E aí eu quero dizer a você que é um crente em Cristo Jesus, que você vá até o capítulo 12 comigo. É um texto que a gente sempre fala, mas vá lá. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Você está em Romanos capítulo 6. É só ir algumas páginas para frente. Romanos capítulo 12, verso 1. Então aqui é um pedido. Aqui é o apóstolo falando. E o que ele diz no verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Está vendo? Irmãos, o Senhor Deus, Ele escolheu que a gente se comunicasse por meio do corpo. Eu espero que todos que estejam aqui, depois de se converterem, tenham se apresentado um dia para servir a Deus. Então vamos só de novo, por favor. Qual é a coisa básica que o crente faz? Ora, lê a Bíblia, vem para a igreja, para o culto público e toma a ceia. Isso é o básico. Atos 2:42. Mas você percebe que existe uma coisa que a gente pode ir além? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Então, tem que existir um momento na vida do crente que ele apresente o corpo a Deus. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o Rei da minha vida. Por causa disso, eu me apresento para te servir. E aí existe uma coisa específica que Deus te chamou para fazer. Específica que Deus te chamou para fazer na obra dele. É uma coisa que não é apenas salvação. A salvação já era suficiente? Irmãos, pense no ladrão da cruz. O malfeitor lá da cruz, ele teve a oportunidade de apresentar o corpo dele em sacrifício vivo para Deus? Hein? Teve ou não? Não, porque ele morreu. Porque o Senhor Jesus morreu naquele dia e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve essa chance. Mas, irmãos, fala a verdade, valeu ou não valeu ele ter falado, lembra-te de mim quando chegares no teu reino? Não, valeu tudo. Valeu tudo. Só que nós, que nos convertemos e temos a oportunidade de servir a Deus, não perca tempo. Apresente-se. Apresente-se. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É necessário isso. E no verso 19, a gente vê algo novo aparecendo aqui. Porque a gente viu, vamos lá, vamos só lembrar, quando a gente obedece, como consequência, o que acontece mesmo? Justiça. Tudo bem? É assim, a gente obedece, justiça. Quando a gente é liberto do pecado, o que acontece imediatamente? Passamos a ser escravos da justiça. E agora, no verso 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia, e a maldade para a maldade, assim, agora, vamos lá, em Vila São José, que Deus nos ajude a estar nessa parte do versículo, todos que estão aqui, junto conosco hoje, nas redes sociais, ou aqui no templo, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Muito bem, somos salvos pelo Santo Deus, por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Somos salvos. O que acontece? Ao sermos salvos, somos justificados. Isso não tem nada a ver com a justiça que a gente pratica. Isso tem a ver com a declaração de Deus. Somos justos. Muito bem. Passamos a obedecer a Deus. Imediatamente, a justiça acontece. A obediência gera justiça. Ótimo. Então, nós somos libertos do pecado. Libertos do pecado, escravos da justiça. Excelente. Agora, vamos lá.
é para se apresentar. Apresentar os vossos membros para servir a essa justiça, e tem uma consequência ainda. Aí nós seremos santos. Vamos lá. Existe uma nova criação. Lembra do que eu falei agora há pouco? É necessário nascer de novo. Lembra? Quem ouviu essas palavras? Nicodemos. De quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Existe uma necessidade de nascer de novo. Então existe uma nova criação. Segundo os Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Muito bem. Lembra da dinâmica do já e do ainda não? Somos uma nova criatura, sim ou não? Opa, isso. Já. Uma nova criatura. Nascemos de novo. Só que nós precisamos da santificação. E agora nós precisamos pensar. A santificação já está completa? Que obras de justiça eu tenho que praticar? Que decisão eu tenho que tomar para que a justiça aconteça de tal forma que eu seja santo? Então, você precisa aprender uma coisa, se é que você não sabe, mas precisamos pelo menos lembrar. A santificação tem 3 tempos. Existe uma diferença entre a declaração para a criação inicial e a declaração para a criação da nova criatura. Do novo nascimento, desculpa. Então nós somos uma nova... e a nova criatura, tá certo. Da nova criatura, tá. Nova criação, nova criatura, mesma coisa. Excelente. Então vamos lá. Existe diferença. Um dia, o Senhor Deus soprou vida nas narinas de Adão e Eva. Soprou vida. Pronto. Eles nasceram sem pecado. Ali já estava tudo certo para que a obra de Deus fosse feita de acordo com a vontade dele no mundo sem pecado. Mas o homem tinha escolha. E porque o homem escolheu o pecado e nós pecamos, lembre-se, em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista, nós temos pecado, então nós precisamos nascer de novo. Ótimo. Vem a declaração de Deus sobre a nova criatura. É meu filho, é salvo, é justo. Pronto, existe essa declaração. O que acontece? Os 3 tempos da santificação. Primeiro tempo da santificação, santo para a salvação, santo de uma vez por todos. Ali é o início da regeneração. Então existe uma regeneração inicial. Essa pessoa, ela pode ter uma vida que se aproxima de Deus. Pode. Porque alguém sem Cristo não pode. Não adianta. Não adianta. Alguém sem Cristo não pode se aproximar dele. Só podemos nos aproximar de Deus através de Cristo, por meio de Cristo, sendo que Cristo leve a gente até lá. Primeiro tempo da santificação, santo para a salvação, é o início da regeneração. Segundo tempo da santificação é o tempo que nós estamos passando, eu e você. O segundo tempo da santificação fala sobre um condicionamento. Nós precisamos buscar viver conforme o Senhor Jesus. Esse é o segundo tempo da santificação. É o tempo que nós estamos vivendo. Também é o já. O já é para a salvação e o já é para o tempo que nós vivemos aqui. Mas o que nós esperamos? Que amanhã a gente seja mais santo do que hoje. Porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia que Cristo voltar. Aperfeiçoar. Meus irmãos, por favor, crente tem que melhorar. Ô Neil, e o crente que piora? Por exemplo, o filho pródigo. Por exemplo, o homem do primeiro capítulo de Coríntios, capítulo 5 de 1 Coríntios. Esses irmãos caíram. Aquele que está em pé, olhe que não caia, só isso. Mas se é um crente de verdade, o filho pródigo um dia se levantou e voltou para a casa do pai. O irmão de 1 Coríntios que estava errado, foi disciplinado, segundo os Coríntios capítulo 2, ele volta arrependido. Arrependido de tal forma que se a igreja não o recebe de volta, ele morre de tristeza. Esse é o homem que se arrependeu lá em 2 Coríntios. Essa é a nossa vida.
Então, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. No geral, a maioria dos crentes permanece firme, não se desvia, não desobedece, ou não vive desobedecendo, tá bom? Porque a gente peca. Não vive desobedecendo não, irmãos. E não vive em desobediência. Segundo tempo da santificação. E o terceiro tempo da santificação é ser santo para sempre. Isso nós só vamos alcançar no céu. Então, quando nós estivermos no céu, alcançaremos, com os corpos glorificados, alcançaremos o terceiro tempo da santificação. Ótimo. Vamos lá, verso 20. Porque quando eram servos do pecado, e aí olhe só o que o apóstolo disse, eu quero até ver o que a NVT fala. Estáveis livres estáveis livres da justiça. Então vamos lá. Aqui na NVT, quando nós vamos para o verso 20, ela diz assim: quando eram escravos, a NVT traz escravos, está vendo? Do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Interessante. É isso mesmo, essa ideia, eu gostei da ideia trazida pela NVT. Nós éramos escravos do pecado. Que responsabilidade a gente tinha com aquilo que é certo? Aí é que está. Nenhuma. Porque a gente não se importava com isso. Não, isso não fazia mal para a gente. Mas agora que nós somos servos de Deus, isso precisa fazer mal para a gente. Então a gente não pode viver de qualquer jeito. A gente tem que viver para a justiça. E é assim, verso 20 e 21 junto, porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Olha, qual era o fruto disso? Agora, olha, será, vamos lá, olhando para o texto, será que existe alguma coisa, e quando a gente olha para o passado, eu digo qualquer um de nós, hein? Não é só quem, imagina, viveu no mundo, aí de uma forma desordenada e hoje é crente, não. É qualquer um de nós aqui. Eu não estou falando agora apenas para os crentes. Todos os que estão aqui, de alguma forma, vieram hoje para ouvir a palavra. Todos os que estão ali, de alguma forma, estão ali porque querem ouvir a palavra também. Se querem ouvir a palavra, é porque talvez a palavra tenha tocado em seus corações. Vamos lá? Quando eu olho para trás, tem coisas que eu me envergonho? Ó, pensa nisso. Tem alguma coisa que quando você olha para trás você se envergonha? Ou eu e você somos daqueles que riem do que fazíamos antes? Ou eu e você somos daqueles que contam as coisas que faziam quando estavam longe de Deus? Ou eu e você, a gente se agrada, a gente tem saudades, parece, daquilo que a gente fazia quando estávamos longe de Deus. Será que eu e você, a gente tem saudade daqueles frutos? Ou eu e você, ao olharmos quem a gente foi ontem, a gente se envergonha e diz: Deus, não deixa eu ser assim nunca mais. Porque a Bíblia está dizendo aqui para nós, nesse verso, o seguinte no final. Eu vou ler de novo o verso 21, e eu quero que você olhe comigo o final desse verso agora. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Não tenha saudade do dia de ontem. Não tenha saudade da vida que você teve antes de encontrar com Cristo. Eu tenho uma grande dificuldade, irmãos, com testemunhos. Uma grande dificuldade. Porque a pessoa começa a contar de sua vida. Tudo o que ela fez.
E a conclusão do seu testemunho é: agora eu aceitei Cristo. Percebe como é estranho isso? Parece que tudo que ela fala foi tudo o que importou antes de Cristo. Quando chega em Cristo, acaba o testemunho. É um fim chato isso daí. Por isso que não é bom esse tipo de testemunho. Testemunho bom é quem conta de Cristo para frente, não da sua vida até encontrar com Cristo. O nosso testemunho tem que ser de Cristo para frente. Sabe por quê? Porque esse fruto que a gente tinha antes, que a gente devia se envergonhar, gerava a morte. Então vamos lá. Mas e agora? Libertos. Agora libertos. Vamos lá? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de quem? De Deus. Ô irmãos Dônio, o que está escrito aí, meu irmão? Por favor. Está escrito aí. Servo também? Deixa eu ver nessa. Como eu não falo grego, né? E eu não leio em grego, eu sempre fico olhando. Você está com a NA, Petros, aí ou não? NA, não está não? Mas, Abel, você aí na sua Bíblia trilingüe, na trilingüe, está servo ou escravo? Nas três? Aí, NVT é escravo? Maria Isabel, nas outras. A sua Bíblia é hebraico, grego, o que é? Não, brincadeira. Não, estou brincando. Tudo escravo? Olha. Tá, escravo, né? Isso. Bom, vamos só lembrar? Quando a gente é liberto do pecado, a gente é escravo do que mesmo? Da justiça. Não é bacana isso aqui? Agora, não dá para estar longe de Deus e perto da justiça. Se a gente passa a ser escravo da justiça, e essa árvore aqui gera frutos de justiça nessa terra, é uma coisa óbvia que nós somos servos do Senhor. Verso 21 diz: e que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, verso 22, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto. Olha o que aparece de novo: a santificação. Sabe o processo que eu e você nós estamos passando para sermos conforme o Senhor Jesus? Conforme está na mesma forma. Joia? Então, se existe uma forma de se viver e a forma de Cristo, eu quero estar naquela forma. Sabe o processo que nós estamos passando de viver conforme Ele? Vamos lá para o fruto. Olha só. Mas agora, verso 22, tá? Libertados. Eu fiz alguma bobagem aqui, irmãos? Ótimo. Desculpa. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, enquanto aquilo que a gente se envergonhava gerava um fruto para a morte, quando nós somos libertos do pecado e passamos a ser servos de Deus, temos o nosso fruto para a santificação, e isso vai chegar no fim no quê? Na vida eterna. É isso que Deus quer para você. Vamos lembrar da dinâmica? Qual é a dinâmica mesmo? Do já e do ainda não. Estamos gozando das bênçãos celestiais agora, como servos do reino e salvos em Cristo Jesus? Sim ou não? Sim! Mas irmãos, tem algo ainda para se ter, porque a Bíblia está falando para nós: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Excelente. Vamos ser santos. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. As pessoas vão confiar na gente. A nossa esposa, o nosso marido quer a gente perto. O nosso pai, o nosso filho, a nossa filha, a nossa mãe quer a gente perto. Os nossos amigos nos procuram.
Sabe por quê? Porque você é santo. Nós, como servos do Senhor, frutificamos para a santificação. Esse fruto nos separa dos demais. Nos separa dos demais. É esse fruto. Eu não posso ser comparado a alguém que não tem o Senhor Jesus. Quando alguém que tem o Senhor Jesus tem uma opinião que é contrária da Bíblia, o fruto de justiça aparece para a santificação. E quando a gente está, por exemplo, não tem piadinha de mau gosto. Sabe por quê? Pelo simples fato da gente estar lá. Ou a gente participa. Vamos lá? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É isso que nós vamos alcançar. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. E que você já esteja gozando da vida eterna. Se por acaso você não é um salvo em Cristo Jesus, que você seja hoje. Se por acaso tiver alguém essa noite que precisa mudar sua vida para obedecer a Deus, que faça isto hoje. Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu agradeço porque o Senhor tem cuidado dos teus servos, o Senhor tem cuidado de nós. E eu peço que o Senhor abençoe, ó Pai, esse povo, para que todos nós, ó Senhor Deus, possamos te obedecer e assim praticar obras de justiça. Que todos nós, ó Senhor Deus, que um dia fomos libertos do pecado, possamos agora ser escravos do Senhor e também da justiça. E que os frutos que a gente gere sejam frutos para a santificação e que por fim a gente alcance a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor, ó Pai, é a vida eterna por Cristo Jesus, que um dia morreu na cruz por nós. Ele é o nosso Senhor. Nós te agradecemos por isso e oramos em nome dele. Amém. Deus abençoe, vamos ficar em pé, vamos cantar.